Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar os senhores jornalistas e as senhoras jornalistas, agradecer a vossa presença e o assunto que aqui nos... O assunto que aqui nos traz prende-se com os atrasos nos pagamentos às escolas do ensino profissional. O grupo parlamentar do PSD tem recebido vários alertas, vários contactos, demonstrando a preocupação das escolas do ensino profissional com os atrasos que se verificam nos pagamentos, nomeadamente nos pagamentos que vêm do Programa Operacional de Capital Humano, conhecido por PO-CH. São problemas graves em que algumas das escolas nos chegam mesmo a afirmar que pode estar em risco a sua continuidade no ensino profissional. As entidades gestoras dos fundos comunitários, no caso concreto das escolas profissionais, a plataforma Valcão 2020, têm vindo a adiar as respostas. Numa primeira fase foram adiando sistematicamente as respostas às escolas profissionais. Mais recentemente foram dizendo que os pagamentos estariam prontos a ser efetuados na semana seguinte. Na semana seguinte voltavam a dizer que seria para a próxima semana. E nos últimos dias o que tem sucedido é que têm pedido um conjunto de informações complementares a cada uma destas escolas, solicitando novos documentos, solicitando novas inserções na plataforma. Isto merece a nossa preocupação porque está a provocar uma asfixia financeira nestas escolas profissionais e podem estar em causa, e estão seguramente em causa, postos de trabalho. Nós não nos podemos esquecer que estas escolas do ensino profissional são fundamentais para a própria coesão territorial e desempenham um papel fundamental, por exemplo, nos territórios de baixa densidade, entendamos nos territórios do interior. E são também fundamentais para o tecido económico, para o tecido empresarial, uma vez que esta relação tem necessariamente que ser uma relação muito próxima. Mas a preocupação vai essencialmente para com os alunos que frequentam as escolas do ensino profissional, uma vez que, ao se aperceberem de toda esta instabilidade que têm nas suas escolas, o seu próprio percurso pedagógico, o seu próprio percurso nestas escolas fica, no nosso entendimento, prejudicado também. E, dado esta situação complexa que estão a viver neste momento as escolas do ensino profissional, o grupo parlamentar do PSD fará de imediato 3 coisas. A primeira é que vai dirigir um conjunto de perguntas escritas por cada círculo eleitoral e para cada uma das escolas do ensino profissional, procurando fazer o ponto da situação, porque os casos não são todos iguais, procurando fazer um ponto da situação de cada uma das escolas profissionais pelos diferentes distritos. Estaremos também presentes durante esta semana e na próxima semana nestas escolas profissionais para vermos em loco as dificuldades que estão a ser vividas neste momento. E a terceira coisa é que nós daremos entrada a 2 requerimentos, para chamar o Sr. Ministro da Educação para que possa prestar esclarecimentos, fazer um ponto da situação sobre esta matéria para que marque presença na Comissão de Educação, e outra porque toda esta matéria tem tudo a ver com a gestão de fundos comunitários. Estamos a falar exclusivamente das escolas que são financiadas através de fundos comunitários, o que exclui as escolas profissionais de Lisboa e Val do Tejo, que são financiadas diretamente pelo Orçamento de Estado, e por isso consideramos que também será fundamental ouvirmos as explicações do Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas. A questão dos fundos comunitários é realmente central em todo este processo. As situações que foram aqui descritas e que nós temos acompanhado por inúmeros contactos, inúmeras reuniões com responsáveis das escolas,
mostram que esta realidade colide de frente com a narrativa governamental relativamente a um programa, a um Portugal 2020, executado em velocidade de cruzeiro, onde são anunciados milhões, onde são anunciados recordes, e, na verdade, a situação é crítica por duas razões. Primeiro, as escolas estão sem receber o referente, os 55% referentes ao ano letivo 2016-2017, que foram devidamente instruídos e submetidos ao programa operacional e cujo pagamento, cuja liquidação tem vindo a ser adiada, como aqui foi dito. Há escolas que, neste momento, já esgotaram as contas calcionadas e os recursos financeiros que tinham obtido junto da banca para financiar a sua atividade. Mas mais grave do que tudo isto é que o concurso pedagógico já foi aprovado pela Direção-Geral do Ensino Secundário, mas o concurso financeiro, que normalmente abre em julho ou setembro, para o ano 2017-2018, ainda não abriu. É extraordinário que ouçamos sistematicamente os governantes e, sobretudo, o ministro Pedro Marques, responsável pela gestão dos fundos, falando dos anúncios e dos milhões, e que os serviços competentes ainda não tenham aberto para o ano letivo 2017-2018 o concurso financeiro. O que é que isto significa? Significa que as escolas não receberam nenhum adiantamento, contrariamente àquilo que é normal e recomendável nos outros anos letivos. Portanto, estão a funcionar sem saberem se vão ter o contrato, como é habitual, aprovado, sem terem o adiantamento para este ano letivo e não sabem quando é que o concurso vai ser aberto. Coisa extraordinária, porque um dos princípios que o Portugal 2020 tinha instituído é que toda a gente ia saber, no início do ano, as datas dos concursos e a administração, os responsáveis pelos fundos, teriam um tempo determinado para responder a esses fundos. Ainda hoje, à data deste momento, alguns minutos antes de começarmos esta conferência de imprensa, tive a possibilidade de ir ver no site do PO, do Programa Operacional Capital Humano, verificar se já tinha aberto o concurso não abriu. E não há informação sobre quando é que o concurso vai abrir. Mas há mais relativamente a esta questão. Porquê é que o dinheiro não chega às escolas? Dizem-nos que há grande disponibilidade financeira. O dinheiro faz parte dos contratos e dos compromissos assumidos pelo Programa Operacional pelo Portugal 2020 para o ensino profissional. Esta dúvida é ainda mais grave quando nós sabemos, por exemplo, no Programa Operacional Capital Humano, o Estado ou a entidade gestora já recorreu ao Orçamento da Segurança Social para fazer um empréstimo de 460 milhões de euros para financiar as atividades do capital humano. Isto é, para além dos fundos comunitários que vieram de Bruxelas, e não foram tantos como diz o Ministro e como diz o Governo, há um adicional de 460 milhões feito com base em dívida da Segurança Social, com o Orçamento da Segurança Social, e, portanto, deveria haver uma grande disponibilidade financeira para pagar estas dívidas. A questão que se coloca é porque o Estado não tem os 15% para colocar neste financiamento, porque isso afeta o déficit e põe em causa as contas públicas? Nós não sabemos. Queremos que o Sr. Ministro nos esclareça sobre esta matéria. Será porque o dinheiro foi desviado para outros fins que não estavam inicialmente previstos e que este dinheiro está a financiar, como nós já tivemos ocasião de dizer ao Sr. Ministro, despesas correntes do Ministério da Educação? Há programas que foram buscar mais dinheiro do que aquilo que tinham direito e, portanto, há falhas de financiamento? A questão, ou estas questões, têm que ser respondidas não só ao Parlamento, mas ao país e, sobretudo, a estas escolas que têm no Estado uma pessoa de bem, que celebraram contratos e celebraram compromissos de prestar um serviço na área da educação. Muitas delas são públicas ou têm participação municipal, outras são privadas e, naturalmente, que há escolas do sistema público que também têm ensino profissional, onde não o problema se coloca porque os salários são suportados naturalmente pelo Ministério da Educação. O que é estranho nisto tudo, e para terminar, é realmente o facto de as escolas de Lisboa e Val do Tejo, porque têm financiamento do Estado Central a 100%, não têm problemas, e as escolas do resto do país, nomeadamente as do interior, porque dependem dos fundos comunitários, estão a ser fortemente penalizadas. Mais um elemento fundamental para quem prega um discurso sobre a coesão territorial e o apoio ao interior e que, na prática, tem desenvolvido, no fundo, uma governação que penaliza fortemente estas escolas. Os responsáveis por estas escolas estão, naturalmente,
confrontados mais com uma palavra dada e que não foi honrada, porque na medida em que todos estes timings e todos estes processos foram negociados com as escolas tinham expectativas relativamente ao recebimento destas verbas e as escolas tinham o compromisso de que este ano escolar, este ano letivo 2017-2018, decorreria sem grandes problemas, e o que acontece é que, chegados a dezembro, as escolas ainda não sabem se vão ter o financiamento, começaram o ano letivo em setembro e continuam a aguardar que o concurso seja aberto e que as verbas sejam pagas. Estamos a chegar ao final do ano, a situação financeira, como aqui foi dito, é muito grave, há situações críticas, muitas das escolas dizem-nos que já não têm mais capacidade financeira porque aquele apoio ou garantia que tinha por parte da banca já foi completamente esgotado e, portanto, o Governo tem a obrigação de resolver rapidamente esta situação e dar explicações porque é que isto acontece. Mesmo para terminar, se é verdade que há enviesamentos e mesmo distorções na gestão dos fundos comunitários com a utilização indevida de algumas das verbas, nós não queremos acreditar que isso tenha acontecido, mas se isso aconteceu, naturalmente que estamos perante um problema grave, porque isto pode ser o início de um sério contencioso com a Comissão Europeia, isto é, o Governo e o Estado português arriscam-se a ter pesadas sanções por não estarem a fazer a gestão correta e com base no compromisso que tinha sido celebrado com a Comissão Europeia no Acordo de Parceria em 2020. Estamos à vossa disposição se tiverem algumas perguntas, naturalmente. Não, estamos a falar do ano letivo anterior, ou seja, do ano anterior, as escolas receberam 45% de 2016-2017. Sim. 2016-2017 falta receber 55% do total da despesa e relativamente a 2017-2018 não receberam nada porque o concurso não abriu. Com caráter de urgência, sim.